Olá pessoal, tudo bem com vocês aí em casa? Vocês que estão aí assistindo hoje esse programa Papo de Impacto diretamente aqui dos estúdios da Unifage, Centro Universitário de Jaguariúna, Amazonas 504, aqui na própria Jaguariúna, nos estúdios que englobam a nossa TV Artes e a nossa TV Cultura afiliada. Canais 19.1, TV aberta, 82 na nossa Sky e 88 também na TV parabólica. Hoje, pessoal, eu trago uma pessoa aqui muito bacana, muito ilustre, uma pessoa que acaba fazendo com que o nosso dia a dia dentro da instituição de ensino, e claro que isso acaba se transportando para outras situações, fique muito mais fácil. Eu tenho aqui hoje o prazer de receber Lali Mansur. Lali, obrigado pela presença, muito bacana você poder ter vindo. Difícil pegar ela, meu pessoal, trazer aqui, mas nossa, foi complicado. Ela diz que ela não gosta muito de falar, de fazer essa parte aqui televisiva e tudo mais, mas ela fala muito bem e ela tem um engajamento muito grande. Por isso, eu queria te agradecer e passar a palavra para você falar uma boa noite aí para o pessoal. Bom, boa noite, Flávio, todos que estão assistindo e obrigada pelo convite. Realmente, para mim, não é tão fácil vir aqui falar. Eu não tenho essa desenvoltura toda do Flávio, afinal, ele tem banda, é artista, canta Elvis, então quem sou eu, né, para estar aqui? Vocês vão ver quem é a Lali Mansur. Mas obrigada pelo convite, eu que agradeço, adorei estar aqui. Vindo, o programa é muito legal, eu já assisti bastante, já vi várias pessoas que eu admiro muito aqui conversando com você. Que bom. Então obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Lali. Lali, a primeira pergunta que eu faço para os convidados que vêm aqui ao programa é perguntar para a pessoa quem ela é, como é que ela se vê, enfim, a formação, como é que é a situação da vida dela, o dia a dia, o que levou ela a estar hoje dentro desses projetos que ela está desenvolvendo. Então eu pergunto para você, quem é Lali Mansur? Bom, Lali Mansur, nasci em São Paulo, morei minha vida inteira em São Paulo. Tenho uma relação muito grande com o interior, porque a vida inteira, desde que acho que com menos de uma semana de vida já vinha para Indaiatuba, passar todos os finais de semana. Então, sempre acho que tive uma vida quase que meio a meio. Que legal. Meio capital e meio interior. E aí, depois, né, no futuro veio essa oportunidade aí do meu pai entrar como sócio primeiro da FAGE, depois a Max, então a gente já estava aqui pertinho. Então, eu já vivia muito esse mundo, né, aqui do interior. Então, para mim foi muito legal. Eu já estava inserida, sempre convivi, então, poder participar de tudo isso. Me formei em publicidade na FAP. Não exerci muito a profissão, fiz estágio, tudo, mas logo em seguida meu pai já me puxou para ir para a área da gestão. Nunca fui a melhor aluna da sala. Sou muito responsável, então passava de ano. Mas quando comecei a ter as primeiras vivências, né, na FAGE, Max, e todo mundo, professor, eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Esse monte de professor, certeza que eu vou dar uma gafe aqui. Então, assim, é uma honra para mim hoje poder, né, participar de reuniões, de decisões e de estar nesse mundo acadêmico que eu aprendo muito. Meu pai, né, sempre brincou, muitas vezes chamavam ele de professor e ele... Não tenho nem faculdade, estão me chamando aqui de professor. Então, muito bacana poder conviver aí nesse mundo. Eu tenho 34 anos, tenho 2 filhos pequenos, um menino de 4 e uma menina de 2. Então, acho que eu tenho vários, como todo mundo, vários papéis, né? Uhum. Sou mãe, sou filha, sou mulher, sou irmã. Tenho aí desempenho diversos papéis e com certeza, assim, hoje com meus 2 filhos pequenos, o maior projeto e o mais especial da minha vida são os meus 2 filhos e essa mãe. Que legal, que bacana, né? Lali, eu acho muito interessante a sua percepção, né? Do que você tem, de como você estava lá no começo, tudo mais, e hoje. Eu tenho, assim, um ponto que me vem muito, né? Eu sempre vi você, o Carlinhos, né? A Thalita menos, mas vocês dois... a Elisa, o Vitor, os meninos, né, e as meninas, crescendo aqui dentro, né, desde muito mais novos, né, coisa de 15 anos atrás, 20, e vocês aqui dentro crescendo. Isso é muito interessante. E saber que você tem essa sua visão é importante para a gente poder também colocar aqui essa sua formação. Você fez publicidade. Só que você também tem um veio empreendedor, né, Lali?
bastante forte. Que eu acho muito interessante perguntar de onde veio isso. Eu sei que, claro, teu pai tem toda essa situação, te puxou para a gestão. Mas eu vejo que você na área de restaurantes, né, alimentos e bebidas, café, você teve algumas experiências bem legais. De onde surgiu isso? Conta um pouquinho pra gente como é que foi, como é que essa coisa de criar o restaurante, ter o café, isso, aquilo, como é que foi essa situação para você? Eu já tive algumas operações, né, de food service, assim, de alimentação. Hoje em dia ainda tenho, né, uma em Indaiatuba, que é bem legal. Grande ginga, hein, pessoal? Não percam, maravilhoso, ó, show de bola. Inclusive, quem criou o nome do ginga foram os alunos, né? da Unimax. Da Unimax de marketing, né? Foi muito legal. A gente levou esse desafio, fizeram 11 grupos. Que legal. Depois a gente selecionou e eles fizeram o logo, o nome, a marca, todo o conceito. Então foi super legal. Eu comecei com um restaurante, foi meu primeiro negócio. Com o meu primo sempre já teve diversos restaurantes. E aí meu pai acho que me colocou lá para... Vamos começar a vida dessa menina. Como é que se ela vai gostar do exatamente. basquete ali. E aí isso foi depois evoluindo, eu tive outros, né? Inclusive tenho esse, como eu disse hoje. E essa forma, esse empreender me encanta muito. Né? Eu ver aquele movimento, as pessoas, eu não estou no palco como você, né? Mas ver aquele show acontecendo. Então a gente vê aqui nas faculdades, as pessoas chegando, a sala cheia. Então no restaurante, o chefe lá cantando a comanda, a equipe toda falando, sim, chefe, o salão cheio, essa vida, gerar, né? Então gerar momentos, memórias. E você também empregar pessoas, gerar renda, movimentar, saber. Economia, Exato, saber que essas pessoas estão levando para casa o sustento delas. Legal. Então, isso tudo eu acho que gera muito aprendizado e me encanta. Então, eu fico. Não importa o que seja, coisas que a gente gosta mais, coisas que você tem mais apego ou não, mas esse movimento me agrada muito. Então, acho que é por isso que eu fui de uma coisa para outra, assim. Legal. Ali, você sabe que essa parte de restaurantes e tudo mais, eu já tive 3 experiências com isso, né? Em Olambra, 2 e uma em Serra Negra. É muito legal, é muito gostoso montar, que você falou. A gente acaba, na verdade, se envolvendo com uma situação negocial que gera todo esse preparo, essa coisa de você conseguir unificar. É muito parecido, claro, guardadas as proporções, com a questão da faculdade, né? Da universidade. Você chegar, você ter ali pronto o espaço, a sala de aula, tudo limpo, arrumado, o banheiro funcionando, a cantina, a praça de alimentação, os professores, as aulas, tudo preparado para poder fazer a pessoa estar ali dentro tendo uma experiência bacana. Que acho que o que todo mundo quer hoje é uma experiência bacana, legal, seja numa instituição de ensino, seja num restaurante, seja num barzinho, seja em casa, a pessoa quer estar bem. É a busca que a gente tem, claro, dessa felicidade. Lali, falando em experiência, eu queria te perguntar uma coisa. Você estudou fora? Eu estudei em Oxford, quando eu tinha, no segundo colegial. Segundo colegial. Conta essa experiência. Você pode contar essa experiência pra gente? Posso, claro. Pode. Eu lembro que você me falou, eu fiquei assim tão... Falei, nossa, mas eu não sabia desse lado, né? Sim. E é tão, assim, diferente você ter uma experiência fora do país, estudar o ensino médio, né, a parte dele, e trazer esse tipo de convívio, de experiência e de cultura, tradição para cá. Conta pra gente um pouquinho como é que foi, você tá lá, longe da família, num colégio, era colégio interno, Era. Era. Eu fui com 16 anos, fiz 17 lá. Foi um colégio que a minha irmã tem uma irmã que a Thalita tem 11 anos a mais que ela, vai ficar brava. Eu tô contando. Não pode contar. Thalita, desculpa aí. Mas ela vai vir pro rodeio, vocês vão ir no rodeio, vai dar tudo certo. E ela já tinha ido, né? Então meu pai já conhecia a escola e tudo. E era uma escola interna, era aquela que eles falam, né, boarding school, então você dormia lá. E a vida inteira, né, morei com os meus pais em São Paulo, meu pai super protetor e tudo, não podia nada. Caçula, né? Não podia nada e tal, família árabe, né, imagina, mulher e tal, não podia nada, de repente eu fui lá morar sozinha.
Foi muito legal, assim, um crescimento enorme, né? Fora, assim, ter o convívio com pessoas de outros países, porque aqui no Brasil, por uma questão de localização mesmo, a gente não tem países muito próximos. Então, se você pega lá a Inglaterra, na Europa... Nossa, tudo... Então você tem italiano, alemão, inglês, francês, todo mundo junto. Para eles parece que assim, como a gente vai para o Rio de Janeiro, eles vão para outro país. Que legal. Então ter essa mistura e a convivência, né, com tantas pessoas de origens diferentes foi muito bacana. O inglês, claro, né, dá um salto, né? Dá um salto absurdo. Mas eu acho que o que você mais traz, não é nem o inglês, é maravilhoso o inglês, mas também não fiquei assim tanto tempo e depois, como qualquer coisa na vida, você tem que praticar. Mas eu acho que as experiências que você traz de vida, né, e as relações, o que você vive, a oportunidade que você tem de viver experiências lá, isso fica para a vida, ninguém te tira. Então, transforma, isso é maravilhoso. Gente, transforma, muda a visão, muda... Abre seus horizontes, sabe? Abre. Você para de olhar só assim e, opa, tem mais coisa do que eu achava que existia. Você começa a olhar com um olhar diferente. E Lali, você que teve a ideia de ir para lá, alguém tinha te falado que tinha, você pesquisou porque é um passo grande, né? Sair daquele conforto que você estava, aquela zona de conforto, para ir para um outro país, né? Por mais que você tenha uma situação lá da escola onde você ficava o tempo todo e tal, mas é um passo ousado para quem estava ali, né, naquele ninho, naquela zona de conforto, com o papai, protetor, mamãe, foi ousado. Foi, a minha mãe não queria que eu fosse, porque quando ela foi, ela queria voltar. Porque ela também foi, quando ela tinha a minha idade. Entendi. Então ela falava, por que você quer isso? Ela não queria que eu fosse. Nem me deu tchau, queria se despedir sem me dar tchau, porque ela ia chorar. Meu pai já não vai, né, minha irmã tinha ido. Assim, eu pesquisei em muitos lugares, porque eu tinha outras opções, então tem gente que vai para o Canadá, para Nova Zelândia, para Austrália, mas como a minha irmã já tinha ido para essa escola, tinha gostado, eu tinha uma amiga também que estava indo, então, muito amiga de muitos anos, então eu me senti segura que eu não estava assim tão sozinha, eu falei, se qualquer coisa acontecer, eu tenho ela lá comigo, né, para me ajudar. Então, eu acho que assim, Inglaterra também, eu acho que é um país encantador, tem muita história, tem assim, nessa questão acadêmica, muito né, forte. de cursos e tudo, muito forte. Então, eu podia viajar muito pela Europa, então, de novo, por essa facilidade de trem e tudo, eu viajei muito, então eu teria acesso, não, se eu fosse para um país talvez um pouco mais afastado, você vive mais a região. Então, acho que essa série de coisas me fez escolher lá e foi excelente, assim. Não me arrependo nem um minuto, foi muito bom. Pessoal, estamos aqui então com Lali Mansur contando um pouco da sua história. Daqui a pouco a gente vai voltar, depois do intervalo que eu estou chamando agora, para falar um pouquinho a respeito de uma coisa super legal, super bacana, que ela acabou trazendo aqui para a instituição, foi uma ideia dela, e que hoje tem tido frutos fantásticos aqui em várias e várias situações que facilitam a vida nossa no dia a dia, que são os processos relacionados aqui ao EP, que é o Escritório de Processos. A gente já volta. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Alto astral e bem-estar você encontra com essa dupla repleta de boas energias. Eu sou a Cati Nunes. E eu sou a Aline Jabur e hoje nós vamos guiar vocês numa jornada de autoconhecimento à transformação. Sua tarde fica melhor aqui.
Então vocês estão prontos aí em casa? Vamos juntos? Vem com a gente. Inspira, toda quarta, às 5h30 da tarde. Um só sopro. Um só coração. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe pra trás. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. Estamos de volta aqui no Papo de Impacto, hoje aqui com Lali Mansur, falando sobre a sua vida, a sua formação. E claro, agora a gente vai entrar especificamente num ponto que é muito bacana, a questão relacionada aos processos, né? Processos gerenciais, como é que eles funcionam, de onde veio essa ideia. E aí eu vou perguntando para você desde já, Lali. Toda vez que a gente fala sobre consultoria, sobre a implementação de algum tipo de processo, o pessoal tem uma certa resistência em relação a isso, porque eu sei que no mercado existem muitas consultorias que não são sérias. Elas têm, na verdade, um perfil, elas vêm e acabam apresentando algum tipo de solução muito efêmera. Essa solução, às vezes, acaba se perdendo porque ela não tem continuidade e aquilo acaba sendo visto como um investimento ruim, um dinheiro que foi perdido, né? Tanto no tempo das pessoas que dedicaram, quanto também no próprio pagamento dessas consultorias. Aí eu pergunto a você, Lali, de onde veio a ideia de trazer para dentro da instituição uma consultoria e com essa consultoria começar a trazer essa cultura dos processos? O que te levou? O que você viu na instituição que você falou, olha, eu preciso montar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, vou ter que procurar alguém para poder gerenciar, porque a coisa está crescendo e está perdendo um pouco aí o rumo. Sim. Eu vi a nossa instituição, né? Ela começou a crescer, e como qualquer coisa que não é pequena, não é fácil de gerir. Você tem muitos processos, por mais que eles não estejam mapeados, você tem muitos processos, e aí, em muitas reuniões, é fulano que sabe, é só ciclano que sabe. Eu falei, mas só na cabeça dessa pessoa é. Ué, se essa pessoa não estiver aqui? Ela que sabe. Eu falei, gente, isso daqui a gente tem uma debilidade grande, né? Ou seja, tô na mão de uma pessoa. A gente precisa resolver isso. Como a gente vai resolver isso? Para eu não ficar tão exposta, né? A companhia, a instituição não ficar tão exposta. E aí eu tive, né? Eu trabalhava muito próxima da Elisa, Thanos, e a família da Elisa são super acadêmicos, estudiosos, professores. E a minha família, né, passa assim, né, no suor lá, os 5. E aí, professor Thanos, Elisa, sempre com muitas citações e tal. Eu falei, eu preciso estudar um pouquinho para conviver com todo mundo, professor e todo mundo, porque senão eu tô muito lá para trás. E aí, comecei a ler, li alguns livros da Falcone, conversei, e a Elisa me falou da Falcone, eu falei, isso que bacana, vou atrás. E comecei a pesquisar e falei, eu acho que é isso que a gente precisa. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa tirar um pouco do pessoal, né, das pessoas, que são importantíssimas. Claro. Mas a instituição, a empresa, ela precisa continuar funcionando sem eu estar aqui, sem a outra pessoa estar aqui, porque nós somos passageiros. A instituição não, ela fica. Então, a gente tem que colocar isso de alguma forma. Isso tem que estar escrito, isso tem que ter um manual. Eu tenho que entender o que eu fiz que não deu certo, para eu não repetir. O que deu certo para eu repetir. Então, eu falei, vamos atrás de uma consultoria. E aí eu me encantei muito pelo formato da Falcone e sugeri a vinda da Falcone para cá. E aí, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, eu falei para o Flávio que muito do sucesso, né, teve o professor Thanos, que ele virou e falou assim para mim com toda a razão. Então, nessa experiência, fazendo um link com o que você disse, puxa, trouxe aqui um monte de consultoria e não deu certo, né? Exato. Gastei dinheiro à toa. Ele falou, Lali, de novo, uma consultoria que vai vir aqui, me entregar um calhamaço desse tamanho, que eu vou pôr na gaveta e falar que eu faço tudo errado e ir embora.
E aí eu falei, olha, eu inventei esse negócio. Ó, que missão. Falei com todo mundo, agora esse negócio precisa dar certo, Que né? responsabilidade. Senão eu vou cair nessa vala comum e ele vai falar pra mim, tá vendo? Tá vendo? Falei? Eu não falei? Falei, não, agora esse negócio aqui precisa dar certo. Então a Falcone veio, foi legal, a gente teve, né, reunião com todo mundo, o Flávio lembra, foi bem na pandemia, teve uma aceitação boa, assim, então foi muito legal de enxergar uma vontade em todo mundo na instituição de passar para os próximos passos, de parar de viver assim só apagando incêndio, né? De conseguir planejar mais. Então foi muito legal, porque eu acho que essa consultoria ela veio e ela teve um crescimento dentro da instituição e as pessoas da instituição tiveram um crescimento junto com ela, junto com os processos, sabe? Todo mundo começou a pensar de uma forma quebrou diferente. Quebrou resistência também, quebrou esse paradigma que você tinha, porque a gente já tinha passado mesmo, né? Isso é realidade. Tinha vindo muita gente, fez tudo isso que ele falou, às vezes até pior, né? Levado dinheiro e não funcionava. Mas isso quebrou um paradigma, porque quando isso começou a funcionar, todo mundo começou a ver, não, realmente está diferente, a coisa está realmente diferente. Mas você sabe que eu acho que não importa a consultoria que seja, pode ser a melhor do mundo, sem as pessoas da empresa para fazerem isso acontecer, é impossível. Porque, no fim do dia, pode ser a melhor metodologia que for. Se não tiver alguém dentro de casa pegando isso e fazendo acontecer, não vai. Então, acho que isso é muito importante. Quem quiser, né, trazer isso para dentro, é importante ter toda uma questão de cultura, né, de alinhamento e também deixar as pessoas confortáveis para poder dizer, para poder opinar, para poder participar do processo. Quando você participa do processo, você se encanta com ele. Quando alguém simplesmente te impõe e não te dá a oportunidade de participar, é difícil ele ir. Ele vai enquanto tiver alguém empurrando muito, mas depois ele não fica fluido. E ele, quando você começa, tudo bem, como qualquer coisa nova, tem uma dificuldade no início, mas depois a ideia é que ele tenha fluidez, para ele se manter, ele ir se renovando, porque... Senão ele se perde. Pois é, porque acaba. Ela não é estática. A faculdade, a instituição, a empresa não é estática. Ela é hoje de um jeito e ela tem que ser diferente daqui a 10 ou 15, 20 anos, senão ela acaba. Claro. E se ela é viva, tudo isso tem que ser vivo junto com ela. Então isso tem que ir evoluindo junto. Mas assim, acho que está sendo uma experiência incrível, né? A gente já está trabalhando há um tempo e eu acho que assim, a gente vai trabalhar ainda há muito tempo e a gente vai sempre aprendendo cada vez mais. Eu fico encantado também, Lali, porque às vezes a gente está em algum local, né? Que outro dia eu mandei lá uma foto, a gente foi lá numa reunião aqui com o prefeito, com o Davi, lá no gabinete, que é na Fazenda da Barra. E aí estava lá o pessoal da medicina, a gente e tal, eu cheguei, ele estava com as telas montadas lá, mandei até a foto, falei, tá aqui, né? Era um Power BI e tudo, mas era basicamente uma situação relacionada à questão de implementação de processo. E é engraçado isso que você falou da cultura, porque ele disse que aquilo tudo estava na prefeitura fazia muito tempo. Aquelas telas, aqueles processos, o BI estava tudo parado. Foi comprado, foi adquirido, alguém deu essa consultoria, mas aconteceu exatamente aquilo que a gente estava comentando. Faltou alguém para querer colocar isso em prática e envolver as pessoas. E acho que quando eles começaram a conseguir esse intento de trazer as pessoas para dentro e mostrar a importância delas em ter o conhecimento desses processos, mapear tudo isso daí e depois chegar naquele ponto, que a coisa começou a se desenvolver. E aí eu te pergunto, Ali, como é que funciona a questão de processo? Né? Você falou, olha, estamos na instituição de ensino, hoje eu sei que você já está fazendo em outro local também, lá em São Paulo, que, enfim, é instituição financeira e vai, com certeza, trazer assim, um up muito grande. Mas aqui, como é que funciona para a educação, para a instituição de ensino? Porque, assim, o que a gente está fazendo aqui, dentro, eu entendo como algo mais inédito. Tá? Eu conheço várias instituições de ensino privadas, pública nem se fala, mas privadas, eu não tenho notícia. E não vou ficar fazendo propaganda também, senão o pessoal depois vai querer te contratar para prestar consultoria lá. Mas para a gente foi muito importante. Agora, como é que funciona? Se você puder dar um
um resumo, né? Como é que é a primeira fase disso, de conversar com as pessoas, de trazer para dentro? Como é que se mapeia, né? Tem um mapeamento, tem um backlog, é muito legal, gente. É muita palavrinha em inglês bacana, muito jóia. Eu acho que as pessoas elas têm que fazer parte do processo, né? Então você acabou de dar o exemplo aí da prefeitura que tinha tudo isso e ninguém usava. Ninguém usava. Né? Então, se você vai viajar para um país e antes dessa viagem você conhece o país, você pesquisa, você chega no país, você tem outra experiência. Você nem sabe para onde você vai, você chegou lá, você não conhecia, você não aproveita, você não admira as coisas como você iria, você não tem uma vivência por completo. E eu acho que acontece isso também nos processos. Quando você faz parte da construção dele, quando você chega no produto final, que é um indicador, aquele indicador ele te diz muita coisa, porque você construiu aquilo. Você teve os seus problemas, você sugeriu soluções, você discutiu com o seu time e você chegou num produto final. Então aquele produto final, de fato, se conecta com você. Agora, quando você não participa de nada e só te joga um número lá, aquilo não tem conexão com você, então você não utiliza aquilo. E assim, os processos, se você não participar dessa construção, eles são burocráticos. Então você fala, olha, em vez de eu atender o aluno, eu vou ficar aqui desenhando fluxozinho, pondo Cola no papelzinho. Aqui, post-it, pra quê? Pelo amor de Deus, gente, vamos trabalhar. Tchau, vocês ficam aqui brincando. Vocês estão enrolando. Que eu vou lá trabalhar. Então, se você não participa, né, por inteiro e não fica imerso nisso, ele não faz sentido para você. Então, eu acho que tudo tem que começar, principalmente numa empresa ou talvez numa instituição que não tem essa cultura, com algumas palestras, com algumas conversas, com alguns exemplos de outros lugares que trabalham nesse formato, para ir gerando uma curiosidade, para ir introduzindo o tema, essa cultura, exatamente, aos poucos. E querendo ou não, gente, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. O dia a dia, ele engole a gente. A gente tem um monte de entrega, a gente é cobrado por um monte de coisa. E quando você começa com um processo novo, é uma tarefa a mais que você tem. Você fala, eu já tenho tudo isso para fazer. Ainda vão me dar mais coisa? Infelizmente, no começo Então, você só consegue engajar, de fato, aquela pessoa quando ela começa a enxergar benefício no dia a dia dela. Porque, por um período, ela só teve mais trabalho. E ela fica, e com toda a razão, porque somos seres humanos, todo mundo aqui ficaria, será que esse negócio vai dar certo? Porque eu estou tendo mais trabalho, mas até agora não vi nada. Mais uma vez, de novo. Mas estão me falando para fazer... Eu já falei isso 10 vezes. Eu já fiz 10 vezes. Por que agora na 11ª vai dar certo? Então, você também tem que trabalhar com a expectativa e com o histórico daquela pessoa, né? Que já viu aquilo, quantas pessoas já vieram... já passaram aqui tantos diretores, tantos gestores, e continua tudo igual de novo. Então, você também tem que trabalhar com essa ansiedade. Você trabalha com pessoas com temperamentos diferentes, com históricos diferentes, com momentos de vida diferentes, com apetites para coisas novas diferentes. E eu acho que a mágica é você conseguir fazer essa junção e conseguir fazer com que todo mundo trabalhe da forma mais harmoniosa possível, porque não existe um resultado bom que seja uma pessoa só que fez. Isso é uma cadeia. E eu acho isso muito legal, porque... Para mim, isso é um espelho do que é a vida, né? A gente não faz nada sozinho. Verdade. É impossível, ninguém faz nada sozinho. Até um esporte individual, ele tem uma equipe imensa por trás para fazer com que ele esteja lá. Então, o processo, ele é isso. E aí, no final, você tem um produto. E que ele é um resultado de um processo que aconteceu. Que legal. E eu acho que, aos pouquinhos, essa mágica vai encantando as pessoas e as pessoas vão aprendendo a trabalhar de uma forma diferente. Porque você tem que mudar a sua forma de trabalhar. E você fez esse movimento com o pessoal, né, da própria consultoria, da Falcone na época, porque foram feitas as entrevistas, foram feitas palestras, a gente chamou professores, coordenadores de curso, toda a parte administrativa, de gestores de área, funcionários, colaboradores. Então, acho que isso aí começou, na verdade, a trazer esse primeiro movimento, que é esse convencimento. E o pessoal fala, não, de fato... É uma coisa diferenciada, pode ser que dê certo, pode ser que... Mas aí, Lali, você acaba encontrando, claro, as resistências,
né? Natural, E como é que você lidou com essas resistências? Como é que você, a equipe toda, né? Porque hoje eu falo Lali, mas assim, tem, como você disse, tem toda uma equipe, né? Ali dentro do escritório de processo, que acabou, depois que a consultoria termina, tem que continuar, senão também morre, né? Exatamente. Eu acho que isso é um ponto muito importante que você tocou, Flávio, que é da gente se estruturar para conseguir absorver esse conhecimento de uma consultoria, porque ela vai embora, ela não é eterna, e como a gente vai dar conta aqui dentro de manter e continuar isso? Porque senão, de novo, é um dinheiro que você gasta e acabou. Então, a gente quis trazer alguém da equipe interna, a gente trouxe uma pessoa, a Andrea, e aí acho que eu fiz com ela o que o professor Thanos fez comigo. Andrea, olha, a responsabilidade é toda sua, não pode morrer, esse negócio custa dinheiro, e ela, assim, de uma forma incrível, pegou isso para ela e conseguiu dar continuidade, e claro, passar isso para outras pessoas que a gente tem no time hoje. Mas é importantíssimo você ter essa perenidade, né, nos processos. E a gente encontra resistências, mas acho que tudo na vida a gente encontra resistências, claro, né? Tudo que é novo traz essa... E aí quando você falou, você é empreendedora, né, gestora, eu acho que quando a gente é empreendedor, o que a gente mais faz é resolver o problema. Resolver o problema. Né? Até porque senão não precisaria ter gente. Exato. Então... eu acho que se você envolve as pessoas, se você tem uma escuta para as pessoas de verdade, sabe? Quando você olha para a pessoa e você está escutando de fato o que ela está te dizendo. E não, tudo bem. É mais um aí, deixa eu falar. A pessoa, ela se sente ouvida. Você escuta que às vezes a aflição que ela está trazendo, ela tem os motivos dela. Você tenta pensar junto em soluções para resolver aquilo e não impondo. E eu acho que é sempre assim, olha... a gente não pode fugir da metodologia. E aí não é ela ali, é uma metodologia que está aqui. E eu não posso e ninguém pode, porque senão a gente acaba quebrando uma coisa que foi construída e que está funcionando. Mas o que a gente pode fazer dentro da metodologia para te atender? Que legal. Vamos chamar um outro, porque o processo, eu acho que ele é sempre uma parte, né, um exemplo, uma parte pequena do todo. Então, aquele mesmo problema que você tem aqui, aquele mesmo plano de relacionamento ou de discussão, você tem em outras áreas. E trazendo aqui para o escritório de processos, vamos chamar outra pessoa? Vamos conversar juntos? Porque se eu converso com você e com o outro, você me fala uma coisa, vamos conversar junto? E vamos pôr na mesa o problema? É para pôr o problema na mesa. Se não tivesse problema, não teria por que a gente estar aqui. Tudo ia acontecer de uma forma milagrosa, ótima e perfeita. Mas os problemas estão aqui e tudo bem. E a gente precisa resolver eles da melhor forma possível, em equipe. Que legal. Pessoal, que papo bacana, muito legal aqui com a Lali Mansur falando a respeito da questão de processos, né? E aí, Andréia Rodrigues, nossa alumni Unifage, aqui se formou em administração com louvor e hoje está comandando aí o escritório de processos. Eu volto já com a Lali aqui e a gente vai falar um pouquinho da prática, como é que funciona isso. E de algum perrengue que ela passou, onde ela falou, não aguento mais isso aqui, eu vou abandonar tudo. Daqui a pouquinho, um intervalo rapidinho. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifage está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolha uma estrada e não olhe pra trás. Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais.
ZYP 297. TV Artes, sua afiliada TV Cultura em Campinas e região. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Olá pessoal, de volta aqui com o Papo de Impacto, hoje muito bacana, com a Lali Mansur. A gente está dando risada aqui, porque eu falei que antes de começar a última parte aqui para falar um pouco da cadência, de como é que funciona essa série de atos, né, de mapeamento, etc., até chegar numa resolução de um processo finalizado e que, como ela disse, né, no direito tem mutantes mutatis, tudo sempre muda. E que pode ser mudado, mas ele tem que ser seguido. Para ser mudado tem que ter toda uma estrutura para que isso aconteça, senão também acaba se perdendo. E não tem razão de ser. Mas eu perguntei para ela sobre o momento em que ela teve aquele perrengue de falar, nossa gente, não deu certo, eu tentei, eu fiz, eu coloquei, e aí ia sair, não saiu de novo. Lali, teve um momento assim, né? Ele tá me colocando em maus lençóis, né? Ai, Lali, eu precisava perguntar isso, porque eu acho que todo tipo de implementação de algo novo, principalmente para quem está se propondo a fazer, que tem essa responsabilidade, né? Que eu imagino que você ficava escutando tanto, tá vendo, não ia dar certo. E outro falando, tá vendo, mais um aí que gastou e não fez nada. Eu acho que isso devia ficar assim ecoando na sua cabeça. Mas de outro lado, é importante, é positivo, como você disse, porque te impulsionou, te incentivou a fazer isso aí. E fala, não, agora é questão de honra, vai acontecer e vai acontecer. Mas é lógico que percalço acontece. Claro. Então eu não ia falar nada sobre matricular. Mas são dois processos assim muito, muito importantes dentro da instituição. Né? Porque, não que os outros não sejam, porque a gente está sempre pensando primeiro no aluno. Né? E todo o processo que a gente está fazendo é para que a instituição flua melhor e o aluno tenha um melhor serviço prestado lá no final. Então, Lali, eu pergunto, como é que foi essa experiência? Você chegou a falar, não, gente, não dá, não vai dar certo, nossa, vou ter que dar o braço a torcer. Eu acho que assim, tudo que a gente faz, né, principalmente uma coisa assim mais disruptiva, num ambiente que não estava acostumado, você passa por desafios. É natural. Mas quando você está lá vivenciando aquele desafio, no calor das emoções, você pensa realmente, olha, vou jogar a toalha. Aí você para e pensa, não vou estar podendo jogar a toalha, porque já gastei tanto, já mobilizei um time de tanto tempo, já estou há tanto tempo fazendo isso, vai ter que dar certo. Então, sim, a gente tem, né, Flávio, essa nossa maior captação é no final do ano, né? Então essa matrícula, captar, matricular, rematricular, no fim do ano é o período mais crítico, né? E a gente tinha esses 3 processos aí, que são os queridinhos pela importância dele, e eles iam entrar no fim do ano. E aí eu recebo, eu acho que minha filha tinha nascido, eu estava afastada, e aí eu recebo uma ligação de vocês, que olha, sabe os 3 processos? Então, não vão mais entrar. Mas como não vão? O que a gente achou que estava pronto não está nada pronto. Exatamente. Vamos ter que recuar, fazer uma força-tarefa aqui, se virar nos 30 e continuar com os processos antigos. Manuais. Que, aliás, a gente tem aí uma velocidade de ação
quando acontece isso, que é absurda, eu nunca vi em lugar nenhum, né? De conseguir se refazer ali nas cinzas. Essa capacidade de recuperação e atuação para poder refazer. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E aí, rapidamente, todo o time se mobilizou, e aí todo mundo deu o melhor de si, e assim, no fim os alunos não perceberam nada, claro, porque eles nem sabiam da novidade que iam entrar. Então, tudo bem. Mas pra gente que estava lá por trás, com uma dor imensa, porque aí você fala, puxa, então... Frustra, né? Eu tenho mais um ano, né? Posso até colocar no meio do ano que vem, mas assim, são períodos longos. Não é igual uma empresa que no mês seguinte você já roda. A instituição é diferente. Então, realmente, assim, quando aconteceu isso, dá vontade de desistir. Mas aí você fala, puxa, não posso. Por outro lado, tem muitos aprendizados positivos. Como tudo na vida, porque você aprende. E eu acho muito importante, eu estresso isso muito, que é o que eu fiz de errado? Aonde que eu comi bola? O que eu poderia ter feito diferente? Porque eu acho que você tem que aprender para aplicar isso nas próximas vezes. Eu posso ter outros erros. Tá tudo bem, porque a gente erra sempre. Claro, mas os mesmos não. Então, acho que é importante isso. E vida que segue, a gente conseguiu. E a gente implementou esses 3 processos, né, Flávio? Muito bacana. Os novos, e estão em outros, então tá tudo certo. Falei que era resiliência. A menina é resiliente pra caramba, gente. Se não fosse, a gente não teria realmente seguido tão bem. Olha ali, eu ia perguntar para você explicar para o pessoal um pouquinho, né, para o pessoal que está em casa, o pessoal que é aluno, né, tem muito aluno assistindo a gente, professor, pessoal da comunidade em geral. Como é que quais são as fases desse processo? Como é que ele funciona, né? Então você falou aí do processo que é super importante da questão de captação de alunos, por exemplo, de matricular, rematricular. Como é que funciona esse processo do começo até o fim? Lembrando que o fim, na verdade, não é estático. Ele está ali, ele tem que ser cumprido, independentemente das pessoas que estão ali, mas ele pode ser alterado desde que haja uma justificativa e isso passe por esse comitê para poder ter alteração, senão ele se perde. Como é que funciona do início até o fim? Bom, resumindo bastante, né? Claro. A gente desenha primeiro, né, os processos, a cadeia de valor daquela empresa ou instituição, e nessa cadeia de valor a gente tem os processos finalísticos, a gente tem os processos de suporte, então a gente tem esse mapa aí do que é aquela instituição, pelo menos uma foto naquele momento. Claro que isso vai mudando. E aí a gente pega um desses processos para trabalhar. Então, como começa isso? Primeiro começa a gente montando um squad, que a gente tem o dono daquele processo, então é o líder, o responsável, né, por aquele processo acontecer. A gente tem o time que está lá com ele, que ele escolheu, então esse time é importante que tenham pessoas da operação, que estão lá no dia a dia, de diversos níveis diferentes, porque cada nível tem as suas dores. E a gente precisa escutar a dor de todo mundo. Então a gente monta aí esse squad, e aí primeiro de tudo a gente desenha o as-is, né? O que é o as-is? Como é esse processo hoje? Então, tá só na cabeça da Lali? Tá bom, Lali, como você faz? Então a gente vai lá e desenha, faz um fluxo disso. Depois da gente desenhar o as-is de como é hoje, a gente vai para esse time multidisciplinar e pega todo mundo, atendimento, o pessoal que briga lá na frente, que está aqui, está ali, está sentindo, esse problema aqui acontece, não saiu isso, não foi aquilo. Exatamente. Aí o financeiro, o RH, a TI, não sei o quê. Todo mundo que tem interface com esse processo. Com esse processo. Né? E aí a gente fala, bom, o que todo mundo tem, o que vocês passam de apertado aqui? O que você tem em retrabalho? O que você julga que não está sendo efetivo? O que a gente podia fazer melhor e mais rápido? E aí a gente desenha, vê todos os gaps e desenha o to be. O que é o to be? Como eu quero que isso seja? Então, a Lali está lá no dia a dia e ela tem várias dificuldades toda vez com a mesma questão. Então, ela vai lá e sugere fazer diferente. Porque muitas vezes essa pessoa do dia a dia, da operação, ela sabe o que fazer, mas falta fórum de discussão para implementar. E outra coisa, falta o encaixe, porque como um quebra-cabeça, as peças têm que encaixar. Senão não adianta. Não adianta eu ter uma visão de uma coisa que vai melhorar, se vai impactar na tua área e vai ser um prejuízo na sua área. Mas eu nem sei que pode acontecer esse prejuízo se a gente não sentar e não conversar e não argumentar. Então a gente desenha esse to be, a gente vai para a área de tecnologia, né? A TI. A TI, famosa gloriosa TI. Aí já. E a gente vai perguntar se é possível fazer isso, porque também não adianta a gente desenhar uma coisa absurda
que a gente não vai conseguir implementar. Como qualquer empresa, instituição, ela tem esforços de energia e de dinheiro que não são infinitos. Então, eu não posso gastar tudo que eu tenho numa coisa só. Eu tenho que sempre ter um equilíbrio, né? Para eu ir colocando um pouquinho aqui, para no final eu ter uma harmonia e um resultado positivo para a empresa. Então, aí eu tenho que entender o que eu vou aportar lá de tecnologia, se eu vou precisar de empresas externas. E eu tenho um prazo para isso acontecer, quanto tempo isso vai acontecer. Eu planilho tudo isso, coloco todas as ações que vão acontecer e aí eu vou para o comitê. Então, a gente tem um comitê formado, né? Que é o Comitê de Escritório de Processo. Esse comitê, ele também é multidisciplinar, então tem diretores, tem pessoas de diversas áreas. E o dono desse processo leva, junto com o escritório, né? O escritório, ele tem o papel de fazer todo esse esqueleto, então aplicar a metodologia. Porque o dono de processo, muitas vezes, nunca participou de um processo, né? Então, o escritório está lá para auxiliar e para dizer como ele tem que fazer. Legal. Então, esse dono de processo apresenta, né, para o comitê, olha, a gente era um formato e a gente quer fazer nesse outro formato e ele tem que explicar o porquê. Por que eu quero essa mudança? O que eu vou melhorar com isso? E para não ficar uma coisa muito burocrática, muito processual, que a gente vê isso muito, né, em reunião de processo, eu gosto, mas quando você vai ver, a pessoa, um está bocejando, o outro está dormindo, porque são coisas assim, de 2, 3 horas, caixinhas. Então, o que a gente está melhorando, né? Para ser bem pragmático. O que a gente está melhorando nesse processo? Vamos trazer em 2, 3, 4 pontos o que a gente tem de melhoria ali. E uma vez isso sendo validado pelo comitê, né? Que esse comitê ele vai fazer algumas observações, vai falar concordo, não concordo. Uma vez validado, isso vai para a implementação, que aí é a parte mais difícil. Então, você desenhar é uma coisa, você fazer aquilo virar... prática. É outra. Né? Aí você tem todos os desafios do dia a dia. E a gente tem um acompanhamento disso. Então, como muitas dúvidas podem surgir, às vezes você acha que uma coisa vai funcionar e na prática ela não funciona. Todo mês esse comitê se reúne com os donos de processo que estão com processos sendo implementados e os donos do processo trazem o que eles estão tendo de dificuldade. Pontos de validação, dúvidas que eles têm, trazem os atrasos que estão acontecendo, que podem acontecer, mas também as contramedidas, porque não é muro das lamentações, a reunião não é para a gente ficar chorando, é para a gente dizer que está acontecendo um problema e trazer a solução. Trazer a solução já. E pedir ajuda muitas vezes. Comitê, eu não vou conseguir, não estou conseguindo, eu preciso de uma ajuda. Então, e aí a gente tem esse acompanhamento e aí ali no final a gente tem esse produto, né? E aí quando a gente fala, a gente tem esse produto, eu falo muito para as meninas, pessoal lá, para André que trabalha comigo. Quando é serviço ou quando é processo, é muito diferente. Porque quando é um produto é muito fácil. Você vai numa loja, você vai comprar um computador, se alguém quiser te vender um computador faltando a tecla A, você vai falar, não quero. Você está vendo claramente as características do produto e que está faltando alguma coisa ali. Então é muito fácil. Não, esse produto eu não quero. E quando é serviço? E quando é processo? Como é que você avalia essa entrega? É uma questão qualitativa que é muito importante. Então, o comitê que participou dessa validação tem que participar dessa entrega. Tem que ver se o que ele aprovou lá atrás está sendo entregue no dia da entrega desse processo. Entender a qualidade disso. E o final desse processo todo, então, a gente vai melhorar e a gente tem que gerar indicadores. Né? Esses indicadores são os acompanhamentos, porque se eu mudei o processo, automaticamente eu melhorei ele, automaticamente o meu indicador daquele processo tem que melhorar. Senão, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E eu tenho que ter um acompanhamento. Então, eu gero esses indicadores. Esses indicadores eles têm que ficar super acessíveis para toda a direção e para quem toma a decisão. Para quando a gente for tomar a decisão, isso não ser um feeling, não ser um cheiro. Eu acho que... A gente tem dados e números para embasar aquilo, para a gente tentar ser o mais assertivo possível, para a gente trabalhar em cima de dados e não de informações que talvez não sejam reais. Então, tá todo mundo reclamando de tal informação. Quem é todo mundo? Vamos puxar? Não, de 2.000 alunos, só 2 reclamaram. Então calma. Então não é todo mundo. Não estou falando que a gente não precisa olhar, mas talvez não é todo mundo. Ninguém assinou o contrato até hoje.
ver. Vamos ver, Ah, quem que não assinou o contrato até hoje? Tem 1000, não, tem 20 aqui. Pois tá é. bom. Então a gente tem que começar a falar em cima de dados reais. E eu acho que esse é o final do processo, né? Ah, esse legal. é para tomar decisões mais assertivas. Olha, Lali, eu vou falar assim a minha experiência, tá? Enquanto diretor aqui na instituição, a respeito de processos. Desde essa parte do desenho, né, toda essa parte de mapeamento até finalização, implementação e acompanhamento. Eu vou dar um exemplo aqui que eu falei bastante, né, inclusive hoje, e tenho falado bastante para todo mundo fazendo maior propaganda. Uma coisa que nós tínhamos uma dificuldade gigantesca enquanto diretores eram as aprovações, porque elas seguiam, na verdade, um fluxo dentro de um sistema de ERP e que era muito difícil para você acessar, para você entrar dentro da informação, para você saber de onde estava vindo, quem estava pedindo, por que estava pedindo. E são situações que impactam diretamente na questão relacionada ao teu custo, ao dia a dia que você precisa sempre, né, como disse o Falcone várias vezes nos livros, né, custo é como unha, tem que cortar sempre, senão cresce. Mas não é o cortar pelo cortar, né, não é sair desembestadamente fazendo. Mas se você tiver ferramental para poder analisar, e claro, tem que ter eficiência, rapidez, celeridade e ser eficiente, eficaz, né? Isso era muito difícil ali. Ali, olha, eu entrei na direção de unidades em 2009, na gestão de curso em 2008, depois de 2009 para a gestão de unidade. Estou aqui desde 2002, né? É um tempão. E isso nunca evoluiu. Por quê? Mas o sistema é assim. O sistema é assim, o ERP nosso é assim. Não vou falar a marca porque senão vai dar problema. Mas enfim. E aí, eu me lembro que isso foi colocado, né? Eu várias vezes tinha falado, pô, gente, pessoal da TI, porque daí assim, né? Você chama o cara da TI, fala um programinha para mim, e o pessoal da TI fica arrepia, né? Porque você não está criando uma coisa que a pessoa vai estudar, ver, fazer com metodologia. Não, fala um programinha aqui, você está tomando um café, aí você perdia, né? Você não fazia. Mas quando isso foi levado para dentro do escritório de processos, demorou em torno de 6 meses, acho que foi 6 meses, 7 meses, para se ter já esse vislumbre de um protótipo. E hoje, depois de 8 meses, é a maior facilidade do mundo para quem está hoje operando utilizar isso que é fruto de um processo. Então isso tudo foi transformado dentro de um aplicativo que puxa os dados, tudo mapeado e tal, para a gente poder ter esse acesso na tela do celular, na tela do nosso tablet. E aquilo que eu tinha que fazer, olha, eu tinha que entrar num computador que só podia ser o computador logado dentro do nosso servidor, para poder acessar, e aí tinha que dar 3 pulinhos para São Longuinho, era uma coisa muito doida. Você não conseguia fazer. E aí sabe o que acontecia muitas vezes? O valor é quanto? Então aprova, porque eu vou ficar ligando, perguntando, a pessoa está precisando do negócio, e isso acaba trazendo prejuízo. Mas hoje, essa composição ficou muito clara para todo mundo. E eu vejo que isso hoje é uma cultura institucional, né? Não é que se fale, e também tem isso, né, Ali? Quando a pessoa também quer fugir de responsabilidade, não, precisa levar para o EP. Fala com o EP, não, o EP não deixa. E não é isso. A gente sabe que não é. Então eu estou falando da minha experiência porque eu pego isso como um gancho para te perguntar. De todos esses, eu estou falando um que facilitou muito, né, a nossa vida, mas tem esses outros, claro, que são mais macro, mas que também impactam a questão do aluno, a questão do professor, etc. E quando fala de vamos mudar aqui a forma do financeiro, já começa a dar arrepio em todo mundo, a gente fica doido, porque a gente sabe de quantas coisas foram feitas sem processo e o quanto isso trouxe para a gente de problema. E aí eu pergunto para você, Lali, hoje, você olhando para tudo isso que foi edificado, pensado, feito com essa programação,
Você se sente hoje, Lali, e você se sente hoje a pessoa por trás da Lali, na verdade, a profissional realizada com esse... É um filho, né? Não é os nossos filhos, que claro, é o amor incondicional, mas é um filho da gente, não é? É, com certeza. Como é que você se sente em relação a esse filhote maravilhoso que a gente tem aqui? Eu já estou falando que é maravilhoso. Como é que é? Olha, eu me sinto muito realizada, porque eu acho que eu estou gerando valor para a empresa. Eu acho que eu estou trazendo benefícios para a empresa e essa mobilização, ela gerou um crescimento profissional, não só para mim, mas para todo mundo que está, né? Eu vejo as interações, eu vejo a forma com que a forma que as pessoas estão, a importância que as pessoas dão para os processos, a forma com que as pessoas são mais responsáveis pelas suas entregas, porque as entregas são olhadas, as entregas são cobradas, então as pessoas se sentem muito mais responsáveis por tudo isso. E eu fico muito feliz, porque eu comecei lá atrás sem saber no que isso ia dar. Com a cara e com a coragem, falando esse negócio não pode dar errado, e agora, né? Então, eu fico muito feliz de saber que as pessoas que utilizam, como você, tá melhorando, né? Tá deixando a sua vida mais fácil, tá te deixando com mais tempo para planejar, né? Para você não gastar tempo à toa, que isso é um ganho muito grande. E eu acho que isso só faz com que a gente vá evoluindo. Então, essa parte superada, vamos para a próxima? Legal. E isso tudo para trazer uma melhor qualidade para os nossos alunos. Que no fim do dia, a gente está trabalhando para isso, né? Que legal. Lali, papo maravilhoso, já chegamos no fim, tá vendo como foi rápido? É muito legal conversar sobre esse tipo de assunto, porque a gente acaba vendo que a coisa flui mesmo. Então eu queria te agradecer primeiramente por ter se disponibilizado a vir aqui falar a respeito desse tema que eu acho muito bacana, muito interessante. Pedir para você, claro, continuar com essa força que você tem, com todo o pessoal do EP, para que a gente possa sim implementar isso em várias frentes e melhorar cada vez mais os serviços, porque isso impacta diretamente nos usuários principais, que são nossos alunos, né, nossos professores, enfim, nossos colaboradores. Lali, obrigado, e fica aí para você poder falar o seu tchau para o pessoal, seu boa noite, a sua palavra final. Bom, eu que agradeço, falar para todo o time que a gente conta com vocês, para a gente continuar esse trabalho, falar para os alunos que tudo isso que a gente faz é para melhorar cada vez mais a qualidade para os alunos, para vocês, alunos. Agradecer o convite, adorei estar aqui hoje. Que bom. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Uma honra. Pessoal, Boa então noite. tivemos aqui um papo de impacto fantástico com uma pessoa impactante, Lali Mansur, sobre a questão dos processos, contando várias e várias nuances aí a respeito dessa sua ideia, enfim, ideação de tudo isso, implementação e hoje a continuidade disso tudo. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e voltamos aqui em breve com mais uma entrevista impactante. Um abraço a todos.